Olá pessoal, Sérgio aqui do Tempermac chegando, meus amigos. Curso de manutenção de eletrodoméstico totalmente grátis, online, é aqui na Tempermac. Pessoal, vamos aqui na aula número 2 desse curso de eletrodoméstico, tanto prático quanto teórico. Eu vou tentar ao longo desse curso, esse já não é um curso pronto, eu estou desenvolvendo ao longo que eu estou conversando aqui com vocês. O primeiro vídeo deste curso de manutenção de eletrodoméstico eu fiz uma análise de um forno elétrico. No final deste vídeo aqui vai aparecer uma telinha com a indicação dessa primeira aula, então se você perdeu, assiste lá a primeira aula, que é prático. E agora, baseado naquela videoaula, eu vou estar fazendo aqui um conteúdo teórico. Depois eu vou estar fazendo também conteúdo prático, vou estar mostrando instrumentos. Então se você não sabe nada, pessoal, quem souber alguma coisa, vamos ter um pouquinho só de paciência para quem realmente está querendo iniciar e não sabe nada. Então tem que começar bem do passo a passo. Essa videoaula que eu vou fazer hoje, eu quero apresentar alguns componentes que tem no forno elétrico e como a gente tem que utilizar a parte da instrumentação para fazer esses testes aqui nesses componentes e os seus símbolos, né? Sendo que isso aqui, pessoal, eu ainda vou fazer aula prática mostrando ali multímetro, né? Ao avançar deste curso, eu vou estar acrescentando aí recursos, instrumentação e falando passo a passo para que você possa acompanhar de forma nota 10. Pessoal, mais uma coisa, vocês estão ouvindo um barulhinho aí no fundo? No momento que eu comecei a fazer a videoaula, começou a cair uma chuva aqui muito forte, então eu espero que não atrapalhe aí um pouco o áudio, ok? Mas vamos tocar aí. Vamos lá, meus amigos, o que acontece é o seguinte. Curso de eletrodoméstico, eu esqueci de colocar aqui, aula 2, então a aula número 1, se você perdeu, vai estar no final deste vídeo aqui. Pessoal, é o seguinte, isso daqui é um símbolo, né, de vou colocar aqui, um timer. Isso aqui é um timer, também esqueci de colocar o nome aqui, é um timer, por exemplo, é um timer de 0 a 60 minutos. Tem timer que tem um tempo mais longo, um tempo mais curto, mas para uma forma didática eu coloquei aqui um timer de 60 minutos. O que é um timer? Pessoal, o timer não é nada mais nada menos que isso aqui é uma chave. Ela está no seu modo aberto, ela faz um contato daqui com este lado de cá. Então se a chave está assim, ela está aberta. Se ela fechar, esse contato aqui mecânico vai fechar um contato aqui, ó, mecânico, e vai circular uma corrente elétrica aqui. Então essa chave vai fazer isso, né? Isso é uma chave. Como ele é um timer, esse timer aqui, ele pode ser controlado mecanicamente, ele pode ser controlado através de um motorzinho elétrico, né? Algumas lavadoras de roupa tem um timer eletromecânico, que tem um motorzinho elétrico lá atrás do fundo. Tem os que são totalmente mecânicos, tipo aqueles de relógio que você gira lá e ele começa a girar, né? Então, no forno elétrico, na maioria das vezes ele é mecânico, então você gira aquele botão. Quando ele está desligado, o timer de tempo do forno elétrico, ele está com o contato aberto. Quando você gira para colocar o tempo que for, na hora que você girou e colocou um tempo, ele fechou. Ele vai ficar fechado pelo tempo em que você girou lá no botão. Se você girou por 5 minutos, ele vai ficar aqui assim por 5 minutos, logo em seguida ele abre o contato. Se você fechou ele e colocou 60 minutos, no máximo ele vai ficar aqui por 1 hora, depois de 1 hora ele abre, ok? Então o timer não é nada mais, nada menos do que uma chave que abre e fecha, controlado pelo tempo, certo? Que você ajustou lá o botãozinho no valor de minutos, né? Ou, dependendo do timer, até de horas. Ok, pessoal? Então essa é a função do timer, é uma chave que vai abrir e fechar dependendo do tempo que você girar lá o botão. No caso desse timer aqui, ele vai até 60 minutos, mas você pode ajustar para 30 minutos, 20 minutos, 15, por aí vai. Beleza, pessoal? O de baixo aqui, pessoal, esse aqui, deixa eu separar aqui. Esse daqui, ele tem o mesmo princípio de uma chave igual ao de cima, tanto que vocês podem ver que o símbolo é bem parecido, né? Ele está aqui contato aberto, contato fechado, aberto, fechado. Só que esse daqui, pessoal, esse aqui, ele é aquele botãozinho que controla
a temperatura do forno. Na realidade, esse componente é o botãozinho que fica na parte de fora, né? Então, este componente é um termostato. Ele é controlado através de um sensor. Ele vai monitorar a temperatura interna do forno e vai abrir e fechar quando atingir a temperatura. Vamos lá. Quando você não colocar temperatura nenhuma lá no forno, você não colocou temperatura nenhuma, então ele está com a chave aberta. Se você colocar lá 100 graus, girou o botão para 100 graus, então ele fecha o contato. Esse símbolo que tem aqui, ó, pessoal, este símbolo aqui é o símbolo do sensor do termostato. Esse símbolo aqui, que é o símbolo do sensor, na realidade, como vocês podem ver na videoaula, a número 1, é o sensorzinho, ele vai lá para dentro do forno, em qual, inclusive, lá eu coloquei lá um maçariquinho lá, ou seja, esquentando esse sensor. No momento que o sensor, se você colocar aqui, exemplo, 100 graus, colocou 100 graus, então girou lá, ele fechou a chave, as resistências estão esquentando, esquentando. Quando chegar em 100 graus, esse sensor vai detectar que chegou a 100 graus e ele vai abrir. Ele vai abrir o contato, certo? Quando a temperatura começar a descer um pouquinho, ele fecha de novo. Ele tem que manter o forno em 100 graus, ok? Então a função do termostato é manter a temperatura estável naquele valor de temperatura que você selecionou. Beleza, pessoal? Então no caso aqui eu botei como exemplo, pode ser um termostato de 0 a 300 graus, ok? Então é um contato que abre e fecha através de um sensor do termostato. Ele vai monitorar a temperatura e quando chegar no valor de temperatura ele abre o contato. Tranquilo até aí? Eu botei aqui, ó, SW1, SW2, que normalmente SW a abreviatura vem do inglês de switch. Então são chaves, né? Bem, aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo, na realidade é uma outra chave, também vocês podem ver, mas é uma chave comum. Ó, é uma chave comum. Como vocês puderam ver no forno de micro-ondas, nesse caso lá eu apertei o botãozinho lá e ele fecha o contato, você aperta o botão de novo e ele solta. Então é simples assim. No caso do forno elétrico, ele normalmente tem essa chave para ligar uma lâmpada, para ligar a resistência, o dourador, né? Então, no caso daquele forno elétrico, ele tem duas chaves, né? E o símbolo dele é esse. É uma coisa muito simples. Abrir e fechar. SW3, por quê? 1, 2 e 3, porque é a numeração da quantidade de chaves que tem dentro do forno de micro-ondas. Esse aqui poderia ser o SW1, esse o 3, esse o 2, não importa. Isso aqui é apenas indicando que SW é de switch, que é chave, e 3 é o número de chaves que tem naquele equipamento. Ok, pessoal? Aqui embaixo nós temos o símbolo da resistência de aquecimento, tá, pessoal? Resistência de aquecimento. Ela é representada pela letra R, que vem de resistência. A resistência de aquecimento é o componente principal que vai aquecer o alimento dentro do forno elétrico, ok? Então ele tem um valor de resistência, depois nós vamos ver como é que a gente vai estar medindo isso daí. Inclusive na primeira videoaula eu mostrei lá a prática de como é que a gente mede a resistência. Existem fornos de micro-ondas, pessoal, que tem um símbolo de uma lâmpada, representado pela letra L. Uma lâmpada, essa lâmpada ela pode pegar 127 volts ou 220 diretamente, dependendo do forno de micro-ondas. E tem esse outro símbolo aqui, pessoal. Isso aqui normalmente o pessoal chama de olho de boi. É como se fosse um neonzinho, né? Ela fica lá no forno de micro-ondas, dependendo desse olho de boi, é necessário uma resistência. Isso aqui já é um componente eletrônico, elétrico-eletrônico. Isso aqui é o símbolo da resistência. Poderia ser assim também, depois eu vou entrar em mais detalhes, em símbolo de uma serrinha, né? Mas é o símbolo de resistência. Normalmente o olho de boi, ele é ligado a uma resistência para ser ligado na fase, né? 220 volts, dependendo, ou 127 volts, mas ele é ligado direto na rede. Então o olho de boi ele pega uma resistência que é ligado direto na rede. Mas agora vamos olhar aqui. Deixa eu trocar aqui minha canetinha aqui, vamos olhar do lado de cá. O que nós vamos utilizar? Depois eu vou estar mostrando na prática isso aqui, tá, pessoal? Vamos lá. O que nós vamos utilizar? Um multímetro ou multiteste para utilizar na medição desses componentes do forno elétrico. Claro, o que a gente vai aprender aqui, inclusive depois em uma videoaula prática,
vai ser para manutenção de outros eletrodomésticos. Mas as funções que nós vamos mais utilizar serão essas aqui. Terão outras, mas as principais são essas por o nosso objetivo de manutenção de eletrodoméstico. Vamos lá. O multitest, nós vamos utilizar muito a escala ômica. E nós vamos também utilizar a escala de BIP. BIP, que é aquela escala sonora do instrumento. Você junta a ponta de prova e ele vai emitir um sinal. Ou a escala de resistência, a menor escala de resistência. A mais utilizada vai ser 200 ohms, ok? Ou o instrumento full range, que é aquele que é automático. Você coloca a chave seletora no símbolo de ohms, que é a ferradurinha, e ele vai selecionar automaticamente a resistência, ok? Vamos lá. Isso aqui, nós vamos estar utilizando essas duas aqui, principalmente para teste de continuidade e teste de valor de resistência. Vamos lá, no instrumento, no valor ômico, valor de resistência, ou BIP, ó, esses dois aqui, essas duas escalas, eu consigo medir a chave. Por quê? Se eu colocar um multímetro na escala de BIP, aqui e aqui, e essa chave fechar, ele vai ter que apitar. Se não apitar, é porque a chave está ruim, se ela estiver fechada. Aqui é a mesma coisa, aqui quando você gira o termostato, quando você liga ele lá para um valor de temperatura, certo? E vocês vão estar vendo lá no esquema, né? Você vai dar na primeira aula prática, ele vai dar um bip também, vai dar um sinal sonoro. E quando ele atinge o valor de temperatura, ele desliga, ele corta o contato. Mas é necessário você utilizar a escala de bip ou a menor escala ômica, tanto para os dois. Se eu botar na escala de 200 ohms, ele tem que ter baixa resistência, praticamente um curto aqui. E aqui com a chave fechada vai ter que dar um curto também. Aqui é a mesma coisa. A escala de bip, botou lá na escala de bip, acionou a chave, ele tem que bipar. Tranquilo? Resistência de aquecimento, nós vamos, pode utilizar a escala de BIP? Pode, normalmente para 127 volts, que a resistência tem um valor baixo, né? Em algumas resistências, pode ser 220 volts, pode ser que a escala de BIP não apite. Por quê? Pessoal, a maioria dos instrumentos que tem escala de BIP, a média é em torno de 60 ohms para ele bipar. Se chegar esse valor aqui para baixo, né, de valor ômico, ele bipa. Se tiver com 50 ohms, ele vai bipar, 55, até 60 ohms ele bipa. Isso aí depende do instrumento. Tem instrumento que pode ser um pouquinho mais, instrumento que pode ser um pouquinho menos. Então, se você pegar uma resistência de 200 volts, uma resistência que é para 200 volts, e o valor da resistência for 100 ohms, no bip ele não vai bipar. Ele não vai conseguir bipar, porque a maioria dos instrumentos é de 60 para baixo. Tem instrumento que é de 80 para baixo, tem instrumento que é de 50, mas a média é de 60. Por isso a gente usa a escala ômica, já pode ir direto na escala ômica. Certo? Se você colocar em 200 ohms lá no teu instrumento, e a resistência for 220 e ele não marcar nenhuma leitura, então você põe em 2K, para ver se ele vai dar leitura. Certo? 127, normalmente o BIP ele já acusa lá e dá o valor da resistência também. Não que 220 não vai dar, ele vai dar também, mas depende do valor da resistência. Como nós vimos lá, sempre vê lá a primeira aula, tá pessoal? A lâmpada você mede na escala de BIP ou na escala de resistência, é simples, certo? Ela pode estar com filamento aberto ou queimado. Aqui nós vamos depois ver, nós vamos ver a prática do olho de boi. Isso aqui requer que vocês tenham prática, tá? E esse aqui, mas o olho de boi, pessoal, é muito simples. Eu vou estar depois, assim que eu pegar para testar o teste na prática, você coloca aqui, vê que tem tensão aqui. Tem aqui, e ele não acende, ele está queimado, certo? E aqui é uma resistência, um valor de resistência, que normalmente é ligado aqui ao olho de boi ou qualquer outro circuito, se tiver um circuito eletrônico. Esse valor de resistência aqui nós vamos ter aula só para medir ele, mas para medir resistência vamos estar utilizando a escala ômica. Para medir lâmpada, BIP, escala de BIP, resistência, BIP ou escala ômica. Aqui também BIP ou escala ômica. Então vocês perceberam que as escalas que a gente mais utilizou aqui para fazer a medição desses componentes é a escala ômica ou a escala de BIP. E para encerrar essa aula teórica, pessoal, nós vamos estar utilizando também na manutenção de eletrodoméstico, a escala de volt, corrente alternada. Ó. Essa aqui vai ser a escala que mais vamos utilizar na manutenção de eletrodoméstico. Né? Teste de entrada de energia elétrica alternada em cima dos componentes. Será que está chegando
tensão alternada aqui em cima da resistência? Será que está passando por cima desse termostato? Passando por ele? Será que está... Ou seja, vamos estar utilizando aí o multímetro na escala de tensão alternada. A maioria dos jogos, se você for 220 volts, sua região, você pode estar usando aí a escala de 600 volts dentro do seu multímetro. Se for 127, aí normalmente você pode usar a escala de 220 volts, né? Para que não queime, não estrague o seu instrumento. Se for a escala multímetro full range, basta você colocar na escala de V, símbolozinho, né, de uma cobrinha aqui, que é a corrente alternada, e ele já vai fazer a seleção automática. Pessoal, alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. No final deste vídeo tem a primeira aula, que se você perdeu, assiste lá, ok? Então não perca. Pessoal, para fazer a videoaula número 3, eu preciso só de uma colaboração aí de vocês. Essa colaboração é em duas coisas. Deixando o like. Se tiver, pessoal, se eu tiver aí 500 likes, não é muito, é pouco. 500 likes eu já coloco a aula 3. E coloquem aqui, embaixo aqui escrito, na descrição, tem que estar escrito, pessoal, senão eu não vou saber. Coloque aqui na descrição, eu quero a aula 3. Só isso, eu quero a aula 3. E chegando aos 500 likes, e você colocando lá, eu quero a aula 3... Ok, pessoal? Eu vou estar aí já iniciando a... aula, já colocando a aula 3 aí para vocês. Então, pessoal, coloque aqui embaixo. Eu quero a aula 3. Chegando em 500 likes. E chegando aqui nos comentários, eu quero a aula 3. São 500 comentários. Porque supõe-se que se você chegou a 500 likes, você pode deixar aí 500 comentários. Aí eu já entro com a aula 3. É a única contribuição, pessoal, que eu peço para vocês para dar continuidade nesse curso de eletrodoméstico. Eu espero que vocês gostem bastante. Esse curso ele vai do início mesmo, para quem não sabe nada, para um pouco mais avançado, ok? Então, quem já tem alguma experiência, só tem aí uma paciência, colabore aí, deixando aí o comentário e deixando o like, para dar prosseguimento, que eu sei que ainda mais na frente você não vai se arrepender. Ok, pessoal? E se tiver alguma dúvida do que eu falei aqui, pode deixar nos comentários. Muito obrigado aí de coração e até a próxima aula, pessoal. Não esquece, 500 likes. Chegando a 500 likes, certo? E 500 comentários aqui embaixo, eu já estou entrando com a aula número 3. Até lá, pessoal!